nós fizéssemos a obra do Pai sem a capacitação do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? De maneira que o Senhor, Ele provê aquilo que a gente precisa, para que nós possamos ser eficazes, bem-sucedidos mesmo. E a gente recebe aí um pacote, né? Você vai percebendo que, à medida que a gente vai avançando aqui naquilo que nós estamos aprendendo e desenvolvendo aqui juntos, Deus nos dá um verdadeiro pacote de componentes poderosos para que a gente possa fazer uso disso. E a gente percebe como a gente é negligente, como a gente, às vezes, não sabe usar isso, né? E como a gente precisa receber do Espírito Santo sabedoria para que possamos aprender a respeito disso, e mais do que aprender, simplesmente aplicar, né? Não é só conhecer, mas é aplicar. Por isso que a base de tudo que eu estou falando para vocês aqui nesses dias está em Efésios capítulo 1 e 2 lá. Amém? Principalmente naquele momento quando Paulo fala sobre recebermos o Espírito de sabedoria e revelação. A revelação, como eu falei, é o conhecimento de Deus nas nossas vidas. E a sabedoria é a maneira de nós aplicarmos esse conhecimento, de maneira que ele se torne efetivo nas nossas vidas. Amém? Então não adianta a gente saber, a gente conhecer e não aplicar isso, não fazer uso disso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bom, aqui a gente já entende que nós temos aqui, na verdade, um imperativo apostólico, quando Paulo diz a respeito dos dons espirituais, nos convocando a aplicar o nosso coração no que concerne a compreensão, ao entendimento dos dons espirituais. Isso aqui não é uma opção para nós, ele não está nos dando uma opção, ele não está fazendo uma sugestão aqui, olha, seria bom que vocês pudessem entender um pouquinho a respeito dos dons espirituais. Não, ele está dizendo, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então a gente tem que tomar isso como imperativo, isso tem que ser para nós um mandamento bíblico. Se ignorarmos os dons espirituais, na verdade nós estamos desobedecendo um mandamento apostólico da palavra do Senhor. Amém? E todas as vezes que nós desobedecemos ou negligenciamos, seja por rebeldia da nossa parte ou por desconhecermos a respeito de algo, da palavra de Deus, a gente sofre as consequências disso, né? No mínimo, a gente não pode desfrutar do benefício daquela palavra, como por exemplo aqui no caso dos benefícios que os dons espirituais trazem para nós. No caso aqui, você sabe que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que operava nos dons espirituais, eles faziam uso dos dons espirituais. Porém, a gente percebe que era uma igreja imatura ainda espiritualmente. Era uma igreja que tinha muitos problemas de carnalidade, muito desentendimento entre os irmãos, havia muita disputa entre os irmãos, tudo isso como uma característica de imaturidade espiritual, que eles ainda se mostravam muito carnais, Paulo diz. Então, haviam coisas assim absurdas na igreja de Corinto, né? A promiscuidade, havia fornicação, havia pecado mesmo dentro da igreja de Corinto. E Paulo, quando escreve, ele denuncia todas essas coisas e chama a igreja de Corinto para uma correção, para uma santificação. E mesmo assim é uma igreja que você vê, que opera nos dons, porque os dons são graça de Deus. Lembra que eu falei para vocês esses dias atrás, que os dons não são dados a nós como uma atribuição ou simplesmente uma recompensa por nosso nível de maturidade espiritual ou por nosso nível de conhecimento da palavra de Deus. É graça de Deus, é um favor que Deus nos dá de uma maneira imerecida, é um presente, é uma dádiva. Amém? Então não depende da nossa espiritualidade, não depende da nossa maturidade, não depende da maneira como nós conhecemos a palavra de Deus. E isso é, por isso que Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque ele está dizendo, eu quero que vocês aprendam, que vocês estudem, que vocês apliquem o coração em compreender os dons espirituais, para que vocês possam fazer uso dos dons espirituais de uma maneira proveitosa,
que vocês possam fazer uso dos dons espirituais de uma maneira responsável. Amém? Então, eles já faziam uso dos dons espirituais, mas agora Paulo está chamando eles para uma responsabilidade, para que de fato eles façam isso de uma maneira ordenada, amém? De uma maneira proveitosa, para que cumpra todo o propósito no exercício dos dons espirituais. O versículo 2, ele segue dizendo: sabeis que outrora, quando eres gentis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E agora ele entra propriamente no ensino a respeito dos dons espirituais. No versículo 4 ele diz assim: ora, os dons são diversos, amém? Veja bem, ele está falando, há uma diversidade de dons aqui, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, amém? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então você vai ver aqui que há 3 classificações de dons aqui. Nós já falamos de 2 classificações, os dons ministeriais e os dons motivacionais. Então veja que Paulo está falando isso no versículo de número 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Ele está falando aqui dos dons de manifestação, ou os dons espirituais, que nós chamamos dos dons do Espírito Santo. E aí ele fala, e há diversidade também no serviço, ou seja, dons ministeriais, serviço e ministério. Amém? É a mesma coisa. Nós já falamos sobre orientação ministeriais, os 5 ministérios. E ainda ele fala no versículo 6, e há diversidade nas realizações. Algumas versões aparece a palavra operações, que eu entendo que são a diversidade de motivações que nós encontramos lá em Romanos 12, que nós estudamos já e compartilhamos aqui. Amém, gente? Então você vê que esses são dons que são dados pela divindade ao corpo de Cristo. Então você vê que os dons espirituais, que nós estamos falando agora, são dados pelo Espírito Santo. Os dons ministeriais são dados por Cristo. E os dons operacionais de motivação são dados pelo Pai. Amém? Então recebemos de cada uma das pessoas da divindade, né, essa graça, amém, para que nós possamos ser eficazes. E isso tem a ver com o nosso destino, isso tem a ver com as obras que nós vamos realizar para o Senhor. Então Ele nos dá esse conjunto de dons para que nós possamos cumprir a obra que Ele nos chamou para fazermos. Aí no versículo 7, ele vai especificar quais são os dons manifestacionais, quais são os dons do Espírito Santo. Então ele fala, a manifestação do Espírito, amém? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Versículo 10, a outra operações de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Versículo 11, Paulo diz assim, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Observa que há uma distribuição do Espírito Santo em relação aos dons manifestacionais. Então não é dado a uma pessoa todos os dons, ok? Não é dado a uma pessoa todos os dons, mas a cada um é dado um determinado dom segundo o propósito que Deus estabeleceu. E isso tem a ver com o nosso chamado, amém? Isso tem a ver com esse destino que Deus tem nas nossas vidas. Então Deus, sabendo do chamado que Ele nos fez, Ele vai atribuir o dom que vai justamente cooperar, que vai contribuir com esse chamado que Ele fez nas nossas vidas. Por isso nós não recebemos todos os dons espirituais. Agora, o que acontece? Como é o Espírito Santo que dá os dons, todos nós que nascemos de novo temos o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em nós. Então isso significa que a qualquer momento, cada um de nós, podemos ser usados sim com qualquer um dos 9 dons espirituais. Eu creio nisso. Isso é possível? É.
Amém? Que você em algum momento possa ser usado com qualquer um desses dons espirituais. E de repente, na tua trajetória cristã, o Espírito Santo vai te usar em algum momento com um dom, com outro dom, e de repente você operou na tua vida toda com os 9 dons espirituais em um determinado momento, porque aprove o Espírito Santo fazer isso através da sua vida. Mas isso não significa que você vai carregar com você esses 9 dons todo o tempo. O que vai acontecer é que 1 ou 2 dons que vão estar prevalecendo na sua vida. Amém? Então você vai operar mais com 1 ou 2, talvez 3. Amém? Mas normalmente nós vamos ter um dom primário na nossa vida, que vai ser de fato aquele dom que tem a ver justamente com esse chamado de Deus às nossas vidas. Então ele vai fluir muito mais. Amém? Nós vamos operar nesse dom com muito mais facilidade. Porque ainda que, veja bem, o dom é do Espírito Santo, mas a Bíblia diz aqui que Ele dá, pela graça do Senhor. Mas o que eu posso pedir ao Senhor é de fato que eu possa abundar nesses dons. Amém? Que eu possa abundar nesses dons. Então, eu posso pedir para crescer, eu posso buscar ao Senhor para desenvolver isso, para operar isso em níveis cada vez mais responsável, mais profundo, com mais sabedoria. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Você vai ver que na carta quando Paulo aqui escreve a respeito dos dons espirituais, ele vai do capítulo 12, ele vai até o capítulo 14. Nós não vamos ter tempo para falar tudo aqui. E o objetivo de fato não é esse, fazer um estudo profundo sobre os dons espirituais, mas eu quero apenas pincelar algumas coisas aqui para vocês entenderem, principalmente quando ele fala no versículo 11, olha, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, da mesma forma como cada membro do corpo nosso tem uma função, assim também, amém? Em função do chamado de Deus às nossas vidas, nós vamos ter aquele dom que vai fluir de uma maneira muito mais constante nas nossas vidas, em função justamente desse chamado. Por isso que a palavra de Deus fala que cada um de nós vamos servir de acordo com o nosso dom. E o autor aí, no caso o apóstolo Pedro, ele não está falando do dom espiritual ou do dom, mas ele está falando desse conjunto de dons que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então você vai pegando o dom espiritual, o dom motivacional, o dom de orientação ministerial, e aí você vai percebendo que isso vai compondo um perfil na sua vida, amém? Para você poder fazer a obra do Senhor e fazer uso disso na sua vida. Agora, isso é tremendo, por quê? Porque dessa forma nós podemos manifestar a glória de Deus através daquilo que nós estamos fazendo. Então, Deus não quer que você faça a obra por você mesmo. Ele quer que você faça a obra dele através do poder que ele conferiu a você. Amém? Então, entendendo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que nós precisamos para sermos frutíferos para o reino de Deus, nos é dado pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem, gente? Então, diferentes dons, amém? Porém, justamente porque somos membros do corpo de Cristo e não somos todos iguais e temos posições e funções diferentes no corpo de Cristo. Agora, infelizmente, existe algumas correntes de ensino dentro da igreja, alguns setores, digamos assim, da igreja, que tem alguns entendimentos diferentes. Existe um setor da igreja que acredita que os dons já não são mais válidos para os dias de hoje, porque nós já temos a Bíblia e que os dons existiram só por conta da igreja primitiva, para que a igreja pudesse ser estabelecida. E aí eles pegam o texto de Coríntios, quando Paulo fala aqui no capítulo 13, que vai chegar um momento em que os dons vão cessar, amém? Que as profecias vão cessar. E de fato isso vai acontecer, mas isso só vai acontecer quando o perfeito se manifestar, amém? Não é isso? A condição para que isso cesse é que o perfeito se manifeste. E a pergunta é, o perfeito já se manifestou? Ainda não, Nós não o conhecemos como Ele nos conhece. Nós estamos crescendo no conhecimento do Senhor, mas ainda não o conhecemos como Ele nos conhece. Aí quando nós o conhecermos como Ele nos conhece, então nós não precisamos profetizar. Amém? Porque agora teremos o conhecimento completo. Mas hoje nós operamos, em parte conhecemos e em parte o quê?
profetizamos. Então precisamos de todos os dons espirituais, precisamos de todas as manifestações do Espírito Santo. Irmãos, e para mim agora esse momento é muito importante. Por quê? Porque meu coração clama por uma igreja aqui, plenitude de vida, que manifeste em todo tempo os dons espirituais, com maturidade, com responsabilidade, amém? Não com meninice, né? Não com infantilidade, mas com pessoas responsáveis, administrando, fazendo bom uso desses dons, entendendo, reconhecendo, né, aquilo que lhes foi confiado e sendo bons administradores dessas graças que foram confiadas e fazer uso disso como ministros competentes, amém, para glorificar o nome do Senhor e manifestar a evidência do reino de Deus através dos dons do Espírito Santo, porque esses dons trazem muita manifestação do Espírito Santo, trazem muita manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Qualquer um desses dons, eles são extremamente manifestacionais, trazem muita evidência do poder de Deus, da presença de Deus. E o que a igreja do Senhor está precisando hoje é disso. O que o mundo está precisando hoje é dessa manifestação do poder de Deus. E a gente sabe que no que concerne aos dons espirituais, muito abuso já foi cometido, muito exagero já foi cometido. E por causa disso, muitos de nós acabamos, né, nos distanciando do uso, da prática dos dons, justamente por conta dos abusos cometidos. Mas está na hora da gente restaurar isso, em nome de Jesus, pegarmos esse texto de 1 Coríntios 12, versículo 1, e levar isso a sério, no dia a dia, dizendo, eu não vou ignorar os dons espirituais, mas eu vou aprender a respeito disso, vou buscar a Deus, vou estudar a palavra, vou aprender sobre os dons, e vou fazer uso desses dons na minha vida, para o louvor da glória do Senhor. Amém?